E aí, gente, vamos falar de coisa boa? Não! Vamos falar de cigarro eletrônico, tá? Você vem da aula anterior, né? Na aula anterior, a gente fez uma dissecação desse tema, caminhos para combater o tabagismo eletrônico entre jovens no Brasil contemporâneo. A gente pegou os melhores repertórios, os melhores argumentos, né? As melhores linhas de argumentação. A gente entendeu o que esse tema quer da gente, qual é o problema central desse tema. E agora a gente vai pegar tudo isso e vai transformar em parágrafos, tá? Eu já antecipei para vocês qual é a minha sugestão de projeto de texto para esse tema e agora a gente vai colocar em prática, porque aqui a gente mata a cobra e mostra a cobra morta, porque mostrar o pau é muito fácil. Isso não tem duplo sentido, tá? Não tem duplo sentido. Vamos lá então. Caminhos para combater o tabagismo eletrônico entre jovens no Brasil contemporâneo, pilar prática. Lembrando, macroestrutura textual, introdução, desenvolvimento, conclusão. A dissertação argumentativa do Enem exige isso. Introdução, né? Depois 2 parágrafos de desenvolvimento e uma conclusão com proposta de intervenção porque você problematizou o babado. Então, mostrou o problema, resolva. E vamos lá. Introdução. O que é uma introdução massa, bonita, cheirosa, coberta com delicioso chocolate Nestlé deve ter? Primeira coisa, isso aqui é para você não ficar perdendo ponto à toa, porque a correção da redação ainda nem mudou. Tem que ter um repertório contextualizador, legitimado e ancorado ao núcleo temático, ou seja, esse repertório ele tem que conversar diretamente com o tema. Então, é cigarro eletrônico, você tem que trazer algo que fale diretamente ou indiretamente, mas de forma clara, sobre saúde, sobre tabagismo, certo? Você pode mencionar, por exemplo, que a Constituição garante direito à saúde, e aí você trazer uma problematização para a questão do tabagismo entre jovens. Mas lembre-se, é o tabagismo entre jovens. Depois você tem que ter uma conexão direta com o tema por meio da retomada, da menção das palavras-chave. Caminhos, tabagismo eletrônico, jovens, Brasil contemporâneo. Ou seja, é na contemporaneidade. Se você não contempla essas palavras, se você não menciona em todos os parágrafos, você tem risco de tangenciamento. Por exemplo, se você fala só sobre tabagismo, não menciona que é tabagismo eletrônico. Tangenciamento. Se você fala sobre tabagismo eletrônico, mas não fala que é sobre jovens. Tangenciamento. Se você fala tabagismo eletrônico entre jovens, mas não fala que é no Brasil contemporâneo, tangenciamento. Se bem que não tem como não ser no Brasil contemporâneo, que antes era só o derbizão, o LM, o Flamingo, né? Aquele negócio lá que já vinha com alcatrão, assim, aquele cheio de alcatrão, de nicotina, de tudo. Rapa de caixão e resto de fogueira, cabelo de sovaco de cobra, tinha tudo ali. Você tem que apresentar o problema central. Que é isso, menina, sua louca? Volte, mulher. Que é isso? Aqui. Apresentação do tema central, do problema central, né? Com uma tese clara, por contraste ou convergência. A sua tese, ela tem, quando você traz a sua introdução, você coloca logo o seu repertório, né, na primeira frase, no primeiro período. Em seguida, o que você escreve depois, ele vai contrastar, vai ser o oposto que está previsto lá no seu repertório, ou algo semelhante. A Constituição garante direito à saúde a todos. No entanto, no Brasil isso não acontece por causa disso, disso, disso. Tese de contraste, por causa do no entanto. Expectativa é a Constituição, realidade é o que acontece. Ou você pode trazer convergência. Você traz assim, ó, no livro tal acontece isso, isso e isso. Aí você fala, semelhantemente, no Brasil, a mesma coisa acontece. Então, é uma tese por convergência, tá bom? Eu prefiro a de contraste, porque é mais fácil, tá? E eu gosto de evitar a fadiga. Você tem que trazer as causas do problema, que são os argumentos, as causas ou os desafios, certo? E uma tese crítica final que defende a mudança da situação, ou seja, uma antecipação das intervenções. Ou seja, desse modo, ações que combatam ou que revertam tal problemática são necessárias. Ponto. É isso aí. Tá bom? E como a gente está falando de caminhos, como a gente está falando, o nosso tema, ele tem essa expressão aqui, ó. Então, essa antecipação interventiva, opa, peraí que eu tô falando, escrevendo o que eu tô falando, é obrigatória. Por quê? Porque você precisa mencionar a palavra caminhos ou seus semelhantes em todos os parágrafos. Nossa, não está saindo aqui a minha anotação. Peraí, deixa eu ver o que está acontecendo. Pronto, apareceu agora, danadinho. Então, assim, é obrigatório você mencionar isso. Caminhos, meios, medidas, ações, políticas, estratégias. Então, vamos lá. A introdução. Eu optei aqui pelo ECA, tá bom? Estatuto da Criança e do Adolescente. Como a gente está falando sobre jovens, eu preferi.
tá? Você pode ver que tá enorme, isso é proposital para que você adapte, para você não sair dando Ctrl C, Ctrl V, dizendo, olha que linda essa introdução. Então vamos lá. A proteção integral à infância e à juventude, assegurada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, estabelece a saúde como prioridade absoluta na atuação do Estado. Olha que massa isso aqui. Infância e juventude. Proteção integral, certo? Isso aqui já conversa com o quê? Entre jovens. Assegurada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, mais uma vez. Estabelece a saúde, é o eixo temático a que pertence este tema. Então, como prioridade absoluta na atuação do Estado. Certo? Então, a gente já vê a expectativa, né? Prioridade de proteção integral à criança. Que lindo, gente. Mas aí é Brasil, o que vem agora? Contudo, entretanto, todavia, no entanto. Agora vem a minha tese de contraste. Mas é muito interessante isso aqui antes. É muito importante, ó. Essa garantia legal, isso aqui é muito importante para o seu repertório não ser considerado de bolso ou forçado. Quando eu falo essa garantia legal, eu estou retomando a previsão legal do ECA. Então, eu estou retomando o meu repertório. Então, essa garantia legal não se efetiva plenamente no contexto brasileiro. Por que que não se efetiva? Muita gente para aqui. Aí tem uma falhazinha no projeto de texto. Aí então você vai ter que explicar. Peraí, o ECA garante isso aqui, isso aqui, isso aqui. Beleza, só que isso não se efetiva na realidade brasileira, não. Ponto. Peraí, não é ponto não, é vírgula. Você vai dizer por que que isso não é efetivado. Aí vem agora, ó. Como evidencia a crescente difusão do cigarro eletrônico entre jovens. Prática nociva ao bem-estar coletivo. Você poderia parar aqui, ó, entre jovens, tá certo? Porque, mas eu acho interessante você falar que é uma prática nociva, tá? Ao bem-estar coletivo ou a esta população, porque fica mais robusto. Então, mas você, de qualquer forma, tem que dizer por que que isso não está sendo efetivado na prática. Aí, o que a gente vai apresentar agora? Os nossos argumentos, as causas ou os desafios para isso. Opa, peraí. Calma, menino. Tal problemática, que problemática? A que eu falei antes, o avanço do cigarro eletrônico. Tá vendo como tudo se conecta? Isso aqui é coesão perfeita, isso aqui é um texto pensado. O corretor, ele olha isso e fala assim, caraca, a pessoa pensou nesse texto mesmo, ela criou um projeto de texto. Então, tal problemática decorre, sobretudo, principalmente, da fragilidade da fiscalização, que permite a circulação de um produto proibido, e da normalização do risco, uma vez que o vaping é socialmente apresentado como inofensivo. Eu coloquei vape, mas eu não sei se é vape, porque vaping é a ação, né? ING é o gerúndio deles. Então acho que tem que ser vape aqui, sei lá. Vou colocar até a interrogação, tu vê aí, ou é vape, ou seria vape. Então, uma vez que o vape é socialmente apresentado como inofensivo. Então aqui nós temos, deixa eu pegar aqui, vermelhinho. Fragilidade da fiscalização e normalização do risco. Você pode, inclusive, só usar esses dois aqui sem essa explicação, que permite a circulação, e uma vez que, tal. Fragilidade da fiscalização, argumento 1, e normalização do risco, argumento 2. Tá bom? Agora a gente vai fazer aquela tese crítica final, que é a antecipação interventiva, que é basiquinha, né? Ó. Desse modo, a distância entre a proteção prevista em lei e a realidade vivenciada pela juventude evidencia a urgência de enfrentar o tabagismo eletrônico. Então, quando eu falo aqui, ó, enfrentar o tabagismo eletrônico, é o caminhos. Retoma caminhos. Tá certo? E aqui, quando a gente fala, ó, proteção prevista em lei, a gente tem aqui, ó, mais uma vez, isso aqui. O corretor ama quando você não abandona algo que você mencionou, quando você retoma, ó. E você vai retomar isso aqui ainda lá na sua conclusão, quando você fizer o arremate perfeito, quando você finalizar falando que com essas ações, as previsões legais ou as prerrogativas legais deixarão deixarão o contexto da teoria e reverberarão na realidade dos jovens brasileiros, da sociedade brasileira. Mais uma vez está aqui. Ai, meu Deus, o aerolim. Então, daqui um exemplo prático de introdução. E vamos ver então como é que fica o D1. D1 é fragilidade da fiscalização. Vamos lá? Cadê, mina? Passe. Olha só.
Primeiro, o que o desenvolvimento tem que ter? Tanto um quanto dois. Eu tô agoniada, gente, com a minha franja, que ela fica se partindo. Fica aquele negócio da mastopitaca aqui no meio. Vamos lá. Desenvolvimento tem que ter o RAP, o REF, o REC e o RAP. RAP, retomada do argumento e do problema, na primeira frase. O REF, repertório fundamentador, claramente ancorado ao tema e ao argumento. O REC, que é o repertório concreto, que vai trazer essa argumentação para a realidade. E o RAP, de novo, que é a finalização com a retomada do argumento e do problema. E aí nós escolhemos aqui o argumento 1 como fragilidade da fiscalização. Tá aqui, ó. E aí, primeira frase, vamos retomar o argumento e o problema. Nesse contexto, isso aqui é um operador argumentativo interparagrafal válido para o D1, tá bom? Porque quando eu falo nesse contexto, eu conecto aqui, ó, com a introdução. Então, lá na introdução, eu fiz toda a apresentação, eu falo nesse contexto, que contexto? O que eu falei na introdução. Então, essa conexão aqui é boa para a coesão. Você não deve começar com primeiramente, em primeira análise, em primeira instância, a priori. Não, isso aí não contabiliza na C4. Então, nesse contexto, a fragilidade da fiscalização, ó o meu argumento, intensifica o problema e enfraquece os caminhos de combate ao cigarro eletrônico. Tá aí, ó. Fragilidade da fiscalização, o meu argumento, intensifica o problema e enfraquece os caminhos de combate ao tabagismo eletrônico. Ainda fiz aqui, ó, ainda falei caminhos, tá? Ainda retomei isso aqui. Falei que é um problema, boa. Mencionei também cigarro eletrônico, tabagismo eletrônico, então tá tudo dentro, ó. Vamos ver agora o nosso REF. REF foi a Anvisa, né? A proibição da Anvisa. Então, nesse viés, que viés? Nesse viés de raciocínio, que eu disse que a fragilidade da fiscalização intensifica o problema, então eu conecto com o que eu falei anteriormente. Nesse viés, a Anvisa proíbe, desde 2009, a comercialização e a propaganda desses dispositivos, ao reconhecer seus riscos à saúde e à presença de nicotina. Eu acho que eu tiraria propaganda, eu coloquei a comercialização. Porque eu não vou depois problematizar que existem propagandas sobre isso, tá? Vou falar só que a comercialização, ela corre solta. Então, a Anvisa proíbe, desde 2009, a comercialização desses dispositivos, ao reconhecer seus riscos à saúde e a presença de nicotina. Eu ainda vou fazer aqui uma alteração. Principalmente devido à presença de nicotina. Agora que eu percebi, eu acho que eu dava com sono quando eu fiz isso. Tá bom? Em vez disso aqui, ó. Então, trouxemos já o RAP, o REF, aí agora vamos para o REC. REC ficou grandão, porque a Anvisa proibiu, beleza, aí o REC vai provar que essa proibição tá só no papel. Olha o que ele faz aqui, ó. Entretanto, já sei que vai ser o oposto. Tal norma, fundamental isso aqui, fundamental, porque isso aqui garante produtividade ao repertório. Isso aqui é a retomada do repertório lá da Anvisa. Tal norma não se efetiva na prática, pois a venda clandestina permanece amplamente acessível, inclusive pela internet e em comércios informais. Eu tiraria comércios informais também. Gente, eu tava com sono mesmo, eu acho, quando eu fiz isso aqui, ó. Principalmente pela internet. Sustentada por um mercado ilegal que movimenta cerca de 7 bilhões e meio de reais por ano, com perdas tributárias e expansão do contrabando, segundo o levantamento da USP. Ah, porque isso aqui era da USP mesmo. Pronto. Essa parte aqui com perdas tributárias e expansão do contrabando, isso aqui é opcional, tá certo? É opcional. Porque não vai contribuir tanto. Não vai contribuir tanto para o processo argumentativo e vai te dar mais espaço também. Eu fico vendo depois, só depois que fica grandão. Então a gente viu o REC. Então o argumento lá no RAP é fragilidade da fiscalização, depois a proibição da Anvisa desde 2009, e aí a gente vê no REC que isso não está acontecendo, provando que a fiscalização é frágil, porque olha o mercado como é bilionário. E agora a gente vai só finalizar retomando o argumento e o problema. Olha só. Assim, a distância entre a legislação e sua aplicação mantém o mercado ilícito ativo e amplia a vulnerabilidade da juventude aos danos do vape. Olha só.
Distância entre legislação e sua aplicação. O que que é isso aqui? Isso aqui é o meu argumento, de uma outra forma. Porque existe uma fragilidade da fiscalização. Porque existe a lei, mas que é proibição, mas não existe a fiscalização. E aí, é a retomada do argumento aí, e o mercado ilícito amplia a vulnerabilidade. Isso aqui é um problema, certo? Problema. Então, aqui a gente tem o argumento, né? E o problema, o RAP finalizador. Tá aqui o parágrafo completo. Vamos ver aqui como é que fica o segundo, que é o argumento é a normalização do risco, mas também, depois que eu terminei a aula, né, o material da aula dos pilares de estrutura e teoria, aí eu vi uma outra forma também de a gente nomear ou retomar esse argumento, que é a normalização do risco. Pode ser a glamorização pela mídia, ou a normalização midiática, ou a romantização midiática também. Tá certo? Então a gente tem aqui, ó, além disso, a glamorização do cigarro eletrônico nas redes sociais constitui um entrave relevante ao enfrentamento do tabagismo juvenil. Meu rap. Vamos pro ref. Nessa lógica, lembrando, ó, esse nessa lógica aparece no anterior também. Eu coloco de propósito, eu repito, que é para você não copiar, tá bom? Nessa lógica, o sociólogo Ulrich Beck, ao formular o conceito de sociedade de risco, afirma que a modernidade produz perigos fabricados pelo próprio progresso, os quais tendem a ser normalizados socialmente. Olha aqui, ó. Normalizados. Cadê? Glamorização e normalização aqui, elas são, de certa forma, sinônimos, tá bom? Então, é uma forma de retomar. E você pode ver que o repertório, no caso, a Sociedade de Risco do Ulrich Beck, fala sobre normalização, glamorização, romantização, que seria o meu argumento. Então, tem conexão. Tal conceito, é importante isso aqui, ó. Tal conceito, qual conceito? Sociedade de risco. Tal conceito se manifesta na difusão, vou agora para o meu REC, né? De conteúdos digitais que associam o vape a status e pertencimento, impulsionados por influenciadores e estratégias de publicidade velada, o que eufemiza, ou invisibiliza, ou naturaliza seus danos à saúde. Olha aqui, eufemiza tem a ver também com a questão da normalização, da suavização, tá certo? Então, você tá vendo como esse REC aqui, ele não é um dado estatístico vindo de uma fonte, por exemplo. É basicamente o quê? É algo do senso comum. A gente sabe que há uma difusão de conteúdos digitais que associam o vape a status e pertencimento, impulsionados por influenciadores e estratégias de marketing, de publicidade velada. E isso eufemiza, escamoteia os danos à saúde. Então, esse aqui é o meu REC, sem uma fonte específica. E aí, finalizando com o RAP, logo, enquanto o risco é socialmente banalizado, mais uma vez aqui, ó, banalizado, que conversa com isso aqui, certo? Que conversa com isso aqui. Banalizado e convertido em tendência, a prevenção perde eficácia e o consumo se expande entre jovens. Então, a prevenção seria uma espécie de caminho, então já retoma também o danado do caminho. Jovens aqui, tá certo? O consumo é o consumo de vape, beleza, de cigarro eletrônico, tá tudo em casa. E aí, a sua proposta de intervenção, ela tem que tratar da questão da fragilidade da fiscalização e também da normalização. Então, e o que que isso pede? Isso pede aí uma espécie de regulação midiática, vamos lá, de mais ênfase e efetivação das normas, das prerrogativas legais, meio de fiscalização. E aí você pode envolver o Ministério Público. O Ministério Público é um órgão que fiscaliza, né? É como se fosse o vigia do povo. E aí você pode colocar numa proposta de intervenção só, tanto a questão da regulação, a fiscalização midiática, como a fiscalização da comercialização. Beleza? E aí, lembrando, não copia tudo. Os 2 parágrafos de desenvolvimento tem aí palavras repetidas. Se o corretor pega, já era, tá bom? E quando você estiver pronto para desistir, você estará mais perto dos seus objetivos do que você pensa. Não é hora de desistir. Nunca é, na verdade. Vai dar tempo, vai dar certo e vai ter festa. Me diz o que você achou dessa aula, quais foram as estratégias que você utilizou e a gente se vê na próxima. Cheiro, meu cheiro.